O hábito de dar desculpas para tudo. Olá pessoal, eu sou Rafael Santiago e esse é o canal Mentes de Sucesso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um hábito que muitas das pessoas têm nas suas vidas, que é o hábito de dar desculpas para tudo. Esse é um hábito que muitas das vezes ele é muito destrutivo, porque a gente tenta se camuflar com as desculpas que a gente usa para fugir das situações. Em vez de a gente encarar as situações de frente e lidar com aquilo, a gente acaba usando as desculpas para fugirmos dessa situação. E esse hábito pode ser muito mais normal do que você pensa. É uma situação que é muito cultural para nós e é muito normal de acontecer. A gente tem esse costume passivamente de agir dessa forma e a gente não pensa no que está fazendo. Antes de eu começar a falar mais sobre esse hábito, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo. Isso ajuda muito esse vídeo a acabar sendo compartilhado para mais pessoas e sendo recomendado para mais pessoas. Também peço para vocês se inscreverem no canal e me ajudar a alcançar os meus primeiros 100 inscritos. Para mim vai ser uma marca bem importante e significa que tudo que eu estou fazendo está valendo muito a pena. E também compartilhar com outras pessoas, com seus amigos, com grupos que você tem no WhatsApp, nas redes sociais, para que cada vez mais pessoas se acostumem com o que a gente está falando aqui, se acostumem com o que a gente está tentando passar e aprendam a criar novos hábitos, novas formas de pensar e novas formas também de tomar decisões. Antes de começar a falar do hábito de dar desculpas, a gente precisa entender a diferença entre se desculpar e justamente dar desculpas. Se desculpar, a gente está reconhecendo o nosso erro em alguma coisa que a gente acabou fazendo. Então a gente reconhece, se desculpa por aquilo e a gente acaba aprendendo, a gente acaba lidando melhor com a situação. Quando a gente se desculpa, de certa forma significa que a gente aprendeu com o nosso erro. E por outro lado, vem dar desculpas. Dar desculpas é totalmente o contrário disso. Quando a gente dá desculpas, a gente não reconhece que a gente errou. E a gente não aprende com aquele erro. Não significa que a gente está sempre errado quando alguém fala que a gente errou. Mas significa que todo feedback que a gente recebe pode ser levado de uma forma construtiva. E a gente, em vez de usar as desculpas como fuga desse feedback, como justificativa desse erro ou dessa crítica construtiva, a gente use a nossa compreensão para lidar melhor com essa situação. Então assim, é muito importante a gente entender a diferença entre se desculpar e dar desculpas. Dar desculpas muitas das vezes vai vir como uma razão do motivo da gente ter feito aquela coisa. Só que às vezes aquela coisa foi algo errado. E às vezes não necessariamente foi errado, mas não foi uma coisa tão interessante, tão perfeita como a gente pensou. Então é muito importante que a gente esteja prestando atenção nessa situação e consiga diferenciar. Porque a partir do momento que a gente sabe a diferença entre se desculpar e dar desculpas, a gente consegue se situar e saber o que a gente está fazendo. Você está na posição de dar desculpas ou de se desculpar. Como eu disse, dar desculpas vira um hábito. E é um hábito que a gente coloca nas nossas vidas e a gente alimenta esse hábito. Quanto mais a gente alimenta esse hábito, mais a gente pratica. E assim, por que a gente acaba botando dar desculpas como um hábito? A gente usa essas desculpas para fugir das situações. A gente usa essas desculpas para encarar de uma forma lateral, não de frente, não olho no olho. Então a gente quer fugir daquela situação, quer inventar algo, por que aquilo aconteceu, a gente acaba usando desculpas para desviar o foco do problema, ou daquela crítica, ou daquele feedback. Então é bom a gente sempre se atentar. Será que o que eu estou falando é verdadeiro, ou eu estou falando isso para justificar um erro que eu cometi? Muitas das vezes a gente usa coisas, a gente cria na nossa cabeça coisas para justificar erros que a gente vem cometendo ou que a gente já cometeu. Porque tudo isso, pra gente, é muito mais fácil encarar, como eu disse, de uma forma lateral do que olho no olho. É muito mais doloroso quando a gente lida com a crítica e a gente entende realmente que a gente errou. Mas é muito mais positivo, é muito mais saudável quando a gente realmente aprende com aquela coisa. Os erros e os fracassos, eles não vêm para tornar a gente mais fraco e mais vulnerável, pelo contrário. É de erros e de fracassos que a gente aprende o que não fazer. A gente tem 1001 ruas para a gente entrar na nossa vida e descobrir qual é o melhor caminho. Cada rua dessas que a gente entra e a gente descobre que não era a rua correta, a gente elimina, a gente não vai entrar ali novamente. Dar desculpas é uma forma da gente não reconhecer que aquela rua é uma rua errada. A gente pega a rua errada, volta e usa a desculpa de que pegou aquela rua por algum motivo, enfim, justifica aquele erro. E o que acontece? A gente acaba entrando lá depois novamente porque a gente não entendeu que aquilo está errado, a gente não aprendeu com aquele erro.
No geral, tem algumas situações que a gente ativa esse hábito de dar desculpas. Uma delas, por exemplo, é quando a gente está com medo daquela situação. Quando a gente tem que lidar com medo, a gente muitas das vezes inventa várias desculpas para a gente não agir. O medo muitas das vezes nos paralisa. A gente cria várias situações para conseguir lidar melhor com aquele medo. E ao invés da gente agir para lidar com aquele medo e fazer algo justamente que fere aquela barreira, a gente recua, cria uma justificativa para recuar e não faz nada. A gente também tem o hábito de criar desculpas quando a gente não tem muito interesse em algo, quando a gente está faltando interesse com aquilo. Muitas das vezes a gente inventa uma situação para fugir daquilo, porque a gente não está interessado. Você já foi numa loja e muito provavelmente o vendedor te parou para falar sobre um produto no qual você não queria. O que você fez? Você inventou qualquer coisa e saiu andando, ou você falou a verdade? É muito normal que a gente invente situações ou crie coisas para facilitar a nossa forma de fugir daquilo, daquele contato. Além da morte, uma das únicas coisas que nós sabemos que são permanentes e que sempre vão acontecer na nossa vida é a mudança. E mesmo sabendo que a mudança é importante, que a mudança sempre vai acontecer e que isso não muda, o mundo não para, a gente insiste em fugir disso, a gente insiste em não mudar, a gente insiste em entrar na zona de conforto. O primeiro motivo disso é o nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. E mudança faz com que a gente precise se esforçar. E passivamente a gente acaba ficando mais parado, a gente não gosta da ação. A gente é feito para gostar de calmaria, de ficar parado, ficar na mediocridade. Mediocridade é estar aonde todo mundo está. E quando a gente precisa mudar naquela situação e a gente não quer, o que a gente faz de forma passiva? Dar desculpas. Uma outra situação que também acontece muito é quando a gente precisa tomar decisões, principalmente decisões mais importantes. Tem pessoas que conseguem lidar com essas situações e encarar isso de frente e ir de acordo com o objetivo, ir focado naquele objetivo, naquele ponto que precisa resolver, naquele problema. Já tem outras pessoas que costumam recuar e não resolvem aquele problema. Elas preferem criar desculpas e justificar o porquê de não fazer aquilo do que realmente resolver problemas. Então assim, para pensar e anota num caderno, em qualquer coisa. Quantas vezes você deu desculpas hoje? A partir do momento que você reconhece isso, você começa a pensar, como eu posso parar de fazer? Como eu posso parar de dar desculpas? Quais são as formas de dar desculpas? Qual é a fórmula mágica para isso? A verdade é que a fórmula mágica é fazer justamente o contrário. Então assim, tem algumas coisas que ajudam muito nessa situação. Primeiro, abaixar a guarda. Muitas das vezes a gente recebe feedback ou críticas que podem ser construtivos. A gente sempre tem o que tirar quando as pessoas falam. Então é fundamental que a gente abaixe a guarda e escute. A gente precisa ouvir mais, a gente precisa ouvir para entender. A gente precisa ouvir para tirar compreensões, insights, raciocínios do que as pessoas estão falando. A gente não pode simplesmente estar ouvindo, mas estar em outro mundo, viajando, não prestando atenção naquela situação. Quando a gente ouve para entender e entende o ponto da outra pessoa, a gente consegue abaixar mais a guarda e prestar atenção no que para ela é importante. E prestar atenção no que para ela foi importante para que gerasse a nossa mudança, para que a gente abaixasse a guarda e refletisse no que precisamos fazer para melhorar. Então assim, a gente tem sempre que procurar tirar coisas proveitosas do que as pessoas nos falam. A gente não pode descartar tudo que todas as pessoas falam. Todas as pessoas passaram por situações e todas as pessoas têm uma história. Então a gente precisa respeitar isso e ouvir o que ela fala. Se a gente tivesse o hábito de juntar feedbacks e melhorar de acordo com esses feedbacks, todos nós seríamos perfeitos praticamente. Mas não é tão bem assim como funciona. Ok, tudo bem, mas a gente pode criar um pouco desse hábito e ir entendendo melhor o que a gente faz de errado, qual o ponto que a gente precisa melhorar. A gente precisa baixar essa guarda e aproveitar muito do que a gente recebe como feedback, instrução, recomendação. Um outro passo que provavelmente muitos de vocês vão falar, eu não sou assim, é reconhecer que você é profissional em dar desculpas. Como você vai mudar e parar de fazer isso se você mesmo não reconhece que faz isso? Muito provavelmente você vai falar, não, mas eu não faço. Sim, você faz, muito provavelmente você faz, porque a maioria das pessoas tem esse hábito. Como eu disse, isso é algo muito cultural e é muito difícil a gente não desenvolver hábitos dentro da gente que são culturais. A gente aprende isso geração por geração com os nossos pais, avós e por aí vai.
A gente acaba crescendo dentro desse ciclo de dar desculpas. E é muito difícil escapar disso, mas você pode escapar disso. Você está vendo esse vídeo justamente para melhorar nessa situação. Se você não tivesse nenhum interesse em parar de dar desculpas, você não estaria vendo esse vídeo. Algum interesse ele te causa, e eu espero que, além de causar um tipo de interesse, ele também te cause transformação e mudança, que esse é o maior objetivo. Uma outra coisa também que ajuda a gente a parar de dar desculpas é acabar com as suas respostas prontas. Tem gente que tem resposta pronta para tudo. Toda situação, solução, problema, erro, recomendação, feedback que você fala para algumas pessoas, tem gente que vem com resposta pronta. Tem gente que tem todo um padrão para te responder. São respostas prontas, sabe aquelas respostas de jogador de futebol? Tem gente que é assim, tem gente que vive assim. Então todo problema que você levar para aquelas pessoas, você vai receber uma resposta pronta de volta. E muitas das vezes a pessoa que pode ter resposta pronta para fugir dessas situações pode ser você mesmo. E você não percebe isso. Tenta ter um processo de autoconhecimento e identificar se você é uma dessas pessoas e que você pode parar com isso. Tenta eliminar essas respostas prontas. Tenta se adaptar à situação. Tentar pensar realmente se é importante que você mude, que você melhore, que aquele erro que alguém te falou que você cometeu é verdadeiro. E tenta analisar como você pode melhorar com aquele erro. E também uma coisa muito importante é, você precisa ter humildade quando você recebe um feedback, tanto sendo um elogio quanto sendo uma crítica. Quando a gente é elogiado ou criticado, das duas uma. Ou você vai inflar o seu ego, ou você vai dar uma desculpa para a situação. Normalmente, quando a gente é elogiado, a gente infla o nosso ego. Não, perfeito. Estamos muito bem naquilo. E quando a gente é criticado, a gente dá uma desculpa para justificar aquela crítica. A gente precisa saber que quando a gente acertou, ainda é possível melhorar. E a gente precisa saber que quando a gente é criticado, é preciso melhorar mais ainda. E assim, a perfeição é uma meta que a gente usa para alcançar, mas que na verdade quando a gente dá 2 passos para frente, a perfeição deu 3. Então a gente nunca vai alcançar a perfeição, nós não seremos perfeitos. Mas a gente pode estar sempre tentando chegar o mais perto possível dela do que as outras pessoas tentam. E a única forma de chegar à perfeição é entender que os feedbacks, críticas, elogios, enfim, são importantes e é com eles que a gente aprende. O maior professor das pessoas, principalmente daqueles que têm uma mentalidade mais rica, são os erros e os fracassos. Por incrível que pareça, não são os acertos. É esse tipo de informação e de feedback que a gente precisa usar para aprender e começar a subir degraus. E assim, uma coisa é certa, dar desculpas não vai te ajudar a enriquecer. Você provavelmente está na mediocridade. Como eu falei, mediocridade é basicamente estar na média como as outras pessoas estão. Se você faz e você aprende a fazer igual todo mundo faz, você vai alcançar nada mais nada menos do que o resultado que todo mundo alcança. Mas por que existem pessoas, umas ou outras, que conseguem resultados maiores? Justamente porque elas não fazem o que todo mundo faz, elas fazem muito mais. Você precisa sair do ponto da mediocridade e passar para o ponto superior, onde você faz muito mais do que o normal, onde você não relaxa e não espera. Os ricos, eles não têm o hábito de dar desculpas, os ricos têm o hábito de dar soluções. Então passe a pensar nisso. Qual problema você pode solucionar hoje, ao invés de dar uma desculpa?